pessoal, bem-vindos ao nosso curso de linguagem de programação, ou paradigmas de programação, tanto faz o nome aí. No decorrer das próximas aulas a gente vai estudar os diferentes estilos de programação imperativa, orientada a objeto, funcional, lógica, orientada a eventos, e também vai entender um pouco melhor a importância das características de cada linguagem. Beleza? Só para quem não me conhece, esse aí sou eu, né? Professor João Paulo. Hoje vai ser só uma aula introdutória e depois a gente vai seguindo com os tópicos mais importantes. Vamos lá. Bom, pessoal, isso aqui é o programa do nosso curso aqui, da nossa disciplina. Eu vou começar com uma introdução, né, motivando aí por que a gente tem que estudar esse assunto, né, linguagem de programação ou paradigmas de linguagem de programação. Vou falar alguns princípios. É legal, é interessante a gente conhecer quais são as características mais importantes das linguagens, né? O que faz a diferença num projeto, quais são as escolhas de alguém que está projetando uma linguagem de programação, ou de quem vai utilizar também. E um breve histórico das linguagens, de como foi o desenvolvimento a partir ali dos anos 40 da parte de programação. Depois disso, a gente vai ver os paradigmas mais importantes, que são o paradigma imperativo, de orientado a objetos, funcional e lógico. Para cada um desses tópicos, eu vou utilizar uma linguagem de programação para ilustrar. Para imperativo e orientado a objetos, eu vou utilizar o Python, né, que tem esses dois paradigmas, né, que é uma linguagem multiparadigma. Para funcional, o Haskell, e para lógica, o Prolog. E no final, vou falar de alguns tópicos especiais. O que eu já tenho certeza é a programação orientada a eventos, né, que é onde você tem uma interface gráfica e ela mais interage com o usuário do que realmente faz um processamento ali sozinho, né? A gente vai chegar lá em breve. Os dois livros que eu mais utilizo para a preparação das aulas são o Linguagem de Programação, Princípios e Paradigmas, do Alan Tucker e o Robert Noon, né, que é um livro de 2008, pelo menos essa edição que eu tenho, e a 11ª edição do livro do Robert Sebesta, né, que é o Conceitos de Linguagem de Programação, que é um livro legal, é um pouco mais moderno que o outro, mas tem coisas que um completa do outro aí, tá legal? Então, se vocês quiserem dar uma olhada, essas são as minhas referências principais. Tem outras referências, a gente olha muita coisa também, tem muito conteúdo das linguagens na internet e tal. Então, João Paulo, para que serve esse curso aí? Qual que é a finalidade? Por que a gente precisa estudar, né? É a partir do estudo de princípios e fundamentos de linguagem de programação que características específicas de cada tipo de linguagem podem ser identificadas, seus pontos fortes e fracos, seus domínios de aplicação, né? Então, o que a gente está querendo aqui? A gente está querendo aumentar o nosso nível, melhorar o nosso nível como programador. Como? Conhecendo novas linguagens, conhecendo os paradigmas diferentes que tem. E, assim, pode até ser que você já viu isso em outros cursos, em outras disciplinas. Mas aqui a gente vai concentrar tudo numa disciplina só e fazer uma comparação, de maneira que você tenha mais recursos como programador para a sua carreira, para você tomar as melhores decisões, tá? Olha lá, iremos conhecer as construções mais importantes de cada paradigma e discutir questões de projetos de linguagem, viabilizando ferramentas necessárias para uma análise mais crítica. Então, o que é importante numa linguagem? Quais são as características? Será que é importante que ela seja case sensitive, que ela seja compilada ou interpretada, que ela tenha uma finalidade só, que ela tenha várias finalidades? A gente vai fazer esse tipo de análise crítica aqui durante o nosso curso. O curso é bem tranquilo, não tem nada pesado no sentido técnico, mas vai dar uma visão geral, que é importante para um profissional, para o engenheiro da computação ou para o bacharel em ciência da computação, por exemplo. Quais são as vantagens de estudar esses conceitos? Aí, ó, aumento da capacidade de expressar ideias em código. Uma coisa que a gente pode ter certeza é que uma pessoa que tem vocabulário fraco, né, pobre, ela tem mais dificuldade de expressar os seus sentimentos, as suas ideias. Isso estou falando num contexto normal, não estou nem falando de programação ainda. Então, se você conhece pouco a sua língua, você vai conseguir expressar com muita dificuldade as suas ideias e os seus sentimentos, né? Pessoas que possuem um fraco entendimento da linguagem, pode ser o português, o inglês, a linguagem que sua nativa, né? Elas são limitadas também na complexidade dos pensamentos. Até para você construir o pensamento é mais difícil, né? Porque a gente pensa em termos da linguagem.
Na programação é a mesma coisa. Se você conhece muito pouco, muito superficialmente as linguagens, esse contexto, esse universo de programação, você também vai ter dificuldade de expressar as suas ideias em código. Então, isso faz com que exista essa demanda da gente enriquecer o nosso ferramental aqui. E é para isso que essa disciplina serve, né? Isso aí vai fazer o quê? Aqui a gente está falando, ó, vai levar a escrita ao desenvolvimento de programas melhores. Se você tem um vocabulário mais rico, né, vocabulário aqui entre aspas, tem mais conhecimento, você vai expressar melhor suas ideias. Amici della vedetta ammirata da tutti noi, questa gemma propria della nostra cultura saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione per la durata del loro soggiorno. Grazie. Aqui tem uma citação, aí, ó, having knowledge but lacking the power to express it clearly is no better than never having any ideas at all. Ter conhecimento, mas não conseguir expressá-lo de forma clara, não é melhor do que você nunca ter ideia alguma. Se você tem uma ideia, mas não consegue transformar aquilo em algo concreto, para que serve? Né? Não adianta nada. Essa citação é do Péricles aí, ó. Esse Péricles? Não, é lógico que não, né? Esse Péricles aqui, o grego. O que mais que é interessante? Embasamento para escolher linguagens adequadas. Se você só conhece uma ferramenta, você vai querer usar ela para fazer tudo. Então, para que serve um martelo? É para você pegar o prego e bater ele numa parede em algum lugar. Se você tiver um parafuso, o martelo serve? Se você tiver que serrar alguma coisa, o martelo serve? Não. Aqui é a mesma coisa. Geralmente, o programador sem formação mais profunda, ele tende a escolher a sua linguagem de preferência para fazer qualquer coisa. Qualquer projeto que aparece, fala assim, não, vou usar C, vou usar Python, vou usar... Não, a melhor coisa que tem é PHP. Então, às vezes, essa escolha não é a mais adequada. As linguagens, a gente geralmente aprende C, C++, Java, C Sharp, Python, que são linguagens que são bem gerais, né? Elas são de uso geral, elas não têm uma finalidade específica. Mas, se a gente conhecer mais, um leque maior de linguagens, pode ser que a gente tenha um problema bem adequado e que você faria uma escolha melhor. Tá até aqui, ó, brincadeira, né? Aqui está a sua zona de conforto e aqui está onde que a mágica acontece. Então pode ser que você tenha que sair dessa zona de conforto, que não, eu sei, eu gosto de Java, eu gosto de C++. Pô, mas às vezes você tem um projeto aí de Machine Learning em que o Python tem milhares de recursos mais tranquilos de você utilizar. Então por que você não aprende ali o Python rapidamente e já começa a usar? Ou você gostaria de fazer alguma coisa, uma aplicação matemática, e você precisa ali aprender o MATLAB, alguma coisa assim. Ou muitas outras coisas. Então, ao conhecer uma faixa mais ampla de linguagens, de paradigmas diferentes, que a gente já vai tocar nesse assunto, você fica capacitado a escolher aquela que mais se adequa à necessidade, né, do problema, mesmo que essa aí não seja mais familiar. Aí você fala, pô, mas vou ter que aprender milhares de linguagens? Uai, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. À medida que você desenvolve essa capacidade aqui crítica e tem um conhecimento um pouco mais profundo, aprender novas linguagens também fica um pouco mais fácil. Aqui é você vendo Python pela primeira vez, caramba, né? E isso aqui é você vendo Prolog pela primeira vez. Aí, ó, acabei de falar. Na nossa profissão é de estudo contínuo. Quando eu formei, que não faz nem tanto tempo assim, né? Eu formei em 2007. Naquela época, várias linguagens que hoje em dia estão em alta, elas assim, eram muito pouco utilizadas, algumas nem existiam, né? Por exemplo, o pessoal tem usado muito Dart para fazer aplicativo celular, né? Flutter. Isso aí nem existia celular direito. Assim, a gente fazia aplicativo de celular em Java na época, era um negócio muito mais complicado. JavaScript já existia, mas hoje em dia ela tem muito mais finalidades, assim, cresceu muito. O próprio Python, né? Então, se eu tivesse parado só nas linguagens que eu aprendi lá atrás, eu ia estar bem defasado. Então, a gente sempre vai estar estudando. E o aprendizado de uma nova linguagem, caso você não tenha entendido bem ali os conceitos, pode ser muito custoso, né?
Ao conhecer bem os conceitos fundamentais de linguagem de programação, esse processo fica facilitado. Por exemplo, para alguém que já entende bem os conceitos de programação orientada a objeto, que aprendeu em C++, por exemplo, já sabe o que é classe, o que é herança, para que serve, polimorfismo, é bem mais fácil de aprender depois Java, C#, utilizar a programação orientada a objeto em Python e em outra linguagem. Porque os conceitos são os mesmos e a sintaxe é um negócio que muda pouco e que a IDE muitas vezes nos ajuda, né? E a mesma coisa acontece com linguagens naturais, né? É legal a gente fazer esse paralelo. Uma pessoa que conhece bem a gramática do seu idioma nativo, ela vai ter mais facilidade de aprender uma outra, uma segunda, uma terceira, uma quarta língua. Melhor utilização das linguagens já conhecidas. Aqui, se você já conhece algumas linguagens básicas, aí, você já conhece C++ e Java. Se você estudar um pouquinho mais a fundo, você vai ver que às vezes você só conhecia a ponta do iceberg, aí, né? E que essas linguagens têm muito mais recursos. É legal que você também se aprofunde em algumas linguagens e descubra, às vezes, um universo. Muita gente, por exemplo, usa o C++ como se fosse um C, que tem C in, C out, que tem string, por exemplo. E, na verdade, o C++ ele tem toda a biblioteca padrão lá, STL, que tem estrutura de dados, que tem algoritmos, que facilita a sua vida em muitas coisas. Então, é importante que você tenha uma certa profundidade, né, para que você consiga utilizar todo o potencial de uma linguagem. Ao estudar os conceitos de linguagem de programação, ou paradigmas, programadores descobrem partes desconhecidas e não utilizadas de linguagem que já trabalham e passam a utilizá-las quando necessário. Isso aqui é um dilema filosófico aqui, né, de prática versus teoria. Nenhum dos dois extremos, assim como tudo na vida, né, extremo nunca é legal, você tem que... nenhum dos dois extremos é bom. A gente tem, nesse sentido aqui de linguagens, os dois extremos que são o poliglota iletrado e o linguista teórico. Um lado é prático demais, o outro lado é teórico demais. No caso do poliglota, o que acontece? Ele fala vários idiomas, né? Desconhece assuntos de linguística, quer dizer que ele aprendeu o idioma às vezes na raça, aprendeu ali superficialmente só para se comunicar, é incapaz de generalizar e abstrair a partir de estruturas linguísticas presentes nos idiomas que ele domina, e, portanto, para ele é sempre difícil aprender uma nova linguagem, um novo idioma, né? Tudo é sempre novidade. Ele não consegue falar assim, essa construção aqui do alemão é muito parecida com essa do inglês, ou essa aqui do português é muito parecida com o espanhol, porque as duas são línguas latinas, né? Então essas palavras ficam parecidas. Então o cara, ele aprende na raça. E sempre tem muita dificuldade para aprender. Já o linguista teórico é o quê? Ele entende tudo por trás, ele é super teórico, ele sabe a gramática, né? Conhece as línguas antigas, por exemplo, e teoriza a respeito disso tudo. Só que ele é incapaz de utilizar confortavelmente os idiomas que ele estuda em uma conversação fluente. Ele é muito teórico. Na hora de utilizar isso na prática, o cara trava, não sabe falar direito. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? É alcançar um equilíbrio entre teoria e prática, para que a gente não seja nem um cara que sabe várias linguagens de programação superficialmente, mas que também não vai muito a fundo e não resolve problemas mais difíceis, e nem um cara que sabe tudo de teoria de programação, mas na hora que tem que sentar para fazer um programa, o cara não faz. A gente tem que ser alguém entre esses dois aí, que conhece bem o suficiente os fundamentos, mas que pratica bastante. E esse curso aqui vai dar a oportunidade de a gente fazer as duas coisas, conhecer um pouquinho mais a fundo e praticar. Como a gente sabe, para que qualquer algoritmo realize seu objetivo em computador, é preciso que, primeiramente, ele seja transcrito em uma linguagem de programação. Isso aqui cai naquele conceito lá do começo. Eu tive uma ideia, eu sei como é que resolve o problema. Eu sei que para chegar de um ponto a outro da minha cidade, a melhor coisa que eu teria que fazer é aplicar um algoritmo de caminho mínimo. Mas e agora? Como é que eu transformo o algoritmo de caminho mínimo? Mesmo que eu conheça o Dijkstra, por exemplo, como é que eu transformo isso em código, né? Eu tenho que escolher uma linguagem de programação e implementar.
Vamos ver aqui um breve histórico, partindo da época em que toda a programação era realizada em linguagem de máquina, até as linguagens de alto nível que a gente tem hoje. Aí tem uma nota aí, para informações mais detalhadas, leia o capítulo 2 do Conceito de Linguagem de Programação do Robert Sylvester. Na verdade, assim, deixa eu passar aqui. No início da década de 40, assim, não existia programação, né? Programação, programming, na época, nem significava exatamente programação no sentido de codificação, né? Eu já cheguei a falar isso em outros cursos para vocês. Programação era algo que o pessoal da matemática, da física e tal, estava desenvolvendo, estava começando a lidar com computadores. Eles se depararam ali, como a gente vai ver daqui a pouco, com alguns problemas graves relacionados à guerra, por exemplo, né? Na década de 40, estava rolando a Segunda Guerra Mundial. Então, problema de balística, de radar, de decifrar enigmas e tal. E logo depois também, da década de 50, com Guerra Fria, com corrida espacial. Então os problemas eram muito de engenharia. Era o pessoal da engenharia, das ciências básicas, que trabalhava com programação, né? E programação mesmo, você mexer com o computador, era tido, às vezes, por algumas pessoas, como um negócio meio... novidade demais, era meio esotérico ali. Quem trabalhava com o negócio era quase um alquimista ali, né, cara? Procurando a pedra filosofal. Então, os primeiros caras, eles trabalhavam com computador, né? Era desenvolvido lá um computador, um hardware, né? E ele tinha que fazer a programação em linguagem de máquina. Linguagem de máquina, como vocês lembram, não é a coisa mais legal de se trabalhar, né? Porque é expresso em forma numérica, o que quer dizer que o cara expressa aquilo lá em número, pode ser binário, pode ser hexadecimal, né? Pode ser qual base que você quiser. É bem pouco expressivo para um ser humano normal, né, que não conheça aquilo. Então são um monte de números ali, códigos ali, né? Como é que eu leio aquele negócio? Diferente para cada computador. Então, se o cara fazia para aquele computador que tinha lá no governo dos Estados Unidos, se ele tivesse um outro computador no mesmo país ali, que era de uma empresa, era outro jeito, outra linguagem para ele programar. Depende completamente da arquitetura, né? Ou do conjunto de instruções, do instruction set. A programação é tediosa, né? Chato pra caramba, passível de muitos erros, porque é difícil de depurar, né? Debugar o código ali. Aqui tem uns exemplos, ó. Uma instrução de adição deveria ser especificada por um número, por exemplo, 14. O cara lê 14 lá, como é que ele vai saber que isso é uma adição, né? Além disso, o endereçamento é absoluto. Então, você está ali fazendo as suas instruções, cada uma vai numa posiçãozinha da memória, aí chega uma hora e fala assim, não, essa instrução não é aqui não. Aí todo o referenciamento de memória tem que subir uma casinha. É chato e é difícil. Aqui está um exemplo de cartão perfurado, né, com código de máquina para um computador da IBM antigo. Na linha de cima aqui você vê o que o cara estava querendo escrever, e aqui perfuradinho os lugares que queriam dizer aquelas coisas lá de cima. Muito nada a ver, né, cara? Mas assim, tem pessoas que são assim, pouco mais velhas do que eu, assim, por exemplo, tem na casa dos 40 anos, 50 anos, que chegaram a trabalhar com esse negócio de cartão perfurado. Isso aí durou bastante tempo ainda. O próximo passo, depois da linguagem de máquina, é a linguagem simbólica, ou o assembly, né? Linguagem de montagem. As instruções não são mais expressas por código, por número, né? Mas por letras e símbolos, que são chamados de mnemônicos. Ou, como diria um colega meu aqui, mnemônicos. Que já são mais significativos, já melhora, né? Antes a adição era 14, agora é add. O add é adição, né? Bem mais fácil de você ler. Então aqui tem os exemplos de instruções, ó, add, move, que é para mover alguma coisa, compare, CMP. Aqui fica um pouco mais legível o código. Posicionamento de dados, instruções de memória, também é feito de forma mais simbólica, resolvendo aquele problema de endereçamento absoluto. Precisa ser traduzido para uma linguagem de máquina através do programa Assembler. O Assembler é como se fosse, aqui, analogamente, um compilador, né, que transforma a linguagem assembly em código de máquina.
E isso aí fez sucesso. E o sucesso levou pesquisadores a criarem outras linguagens que tinham uma notação mais próxima à matemática e algumas palavras da língua inglesa. Quer dizer, está aumentando o nível aí. Passou para Assembly, agora vai passar para uma que tem mais palavras, que as construções são mais próximas, né? Simplificando a tarefa de programar o computador. Então o programa é escrito na linguagem, que é passado para uma linguagem de máquina através de um compilador. Aqui tem um código em Assembly. Se quiser pausar o vídeo e ir lá beber uma água para se acalmar, fica à vontade. Aqui, ó, olha só os mnemônicos aqui. Você tem simbólicos aqui, ó, R0, R10, registros, né? Então já fica um pouco melhor que a linguagem de máquina. Beleza, então passado essa época que o cara só fazia a programação desse jeito, na década de 50 começaram a surgir o que eles chamam de HOL, High Order Language, que é linguagem de alto nível, de alta ordem, que vai começar a independer da arquitetura da máquina. Olha que beleza. Você programa em uma máquina e pode levar para outras e funciona, você só precisa do compilador. São aceitos aqui, ó, por qualquer computador, bastando que o código seja compilado novamente. Então, em 57 vai surgir o Fortran, que é desenvolvido na IBM lá, por uma equipe liderada por esse John Backus aí. Tinha poucos recursos, né, mas já era melhor. Ela não tinha, por exemplo, recursão e tal. E ela é utilizada. Daí ela teve várias versões até hoje em dia. Até tem versão do Fortran 2018. O pessoal utiliza muito no meio científico ainda. Cursos aí de graduação que são voltados muito para a parte de cálculos, por exemplo, como ciências atmosféricas e tal, e o pessoal ainda aprende programação com Fortran. Fortran sendo aí uma junção das palavras Formula Translator, né, um tradutor de forma. E outras linguagens foram surgindo a partir aí dessa época. Em 58 apareceu o Lisp, que é uma linguagem funcional, interpretada, utilizada pela inteligência artificial, né, que significa Lisp Processing. Em 59 apareceu o COBOL, que também durou muito tempo, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, vocês vão reconhecer a beleza que é um programa em COBOL, que significa Common Business Oriented Language. É uma linguagem mais voltada para negócios, né, bem comercial, linguagem tipo imperativa, aí, que vocês vão ver o que é. Ainda uso. E na aula que vem eu vou falar uma estatística aí abismante sobre o COBOL. Muita gente ainda usa. Em 60 apareceu o ALGOL, que é imperativa, tinha fins mais didáticos, quer dizer, para ensinar o cara a programar, né? Influenciou bastante linguagens famosas aí como Pascal, C++, Ada, né? Ela já tinha recursão para o usuário, significa Algorithmic Language. Aqui eu tenho um histórico aqui, um fluxograma de como que as linguagens foram gerando outras, né? O Fortran, o COBOL, o ALGOL e o Lisp aqui sendo os pais de todos aqui, ó, né? E a partir deles, a gente vai ter as evoluções do Fortran, do COBOL aqui também você tem as evoluções do COBOL. E do ALGOL, tá vendo como é que surge uma família de linguagens aqui bem famosas, que a gente trabalha bastante hoje em dia. ALGOL virou Pascal, virou não, influenciou o Pascal, né? O Pascal influenciou Ada ou Ada, né? Que virou Spark. Aí você tem aqui nascendo a Simula, que é a primícias aqui de programação orientada a objeto, né? Que influencia também o Pascal, o Smalltalk, o Java, o C++, não tem aqui uma setinha aqui, mas o Bjarne Stroustrup pegou o C do Dennis Ritchie, mais o Simula aqui, criou o C++. C++ também influenciando o Java, influenciando a criação do C#. Aqui o C influenciando a criação do Awk, que é do Perl, do Python, do PHP. O Lisp influenciando linguagens famosas como Scheme aqui, ó, como um Lisp, né? Aqui uma família de linguagens funcionais, ML, Miranda, Haskell, o Camel, né? O Prolog surgindo aqui como uma linguagem de lógica, né? Na década de 70, também influenciando SQL e assim por diante.
Tá joia? Então, veja como é que as coisas... Não é que uma linguagem originou a outra, mas uma linguagem foi influenciando a outra até chegar nessas linguagens dos anos 2000 aqui, que são mais utilizadas hoje em dia. E é lógico assim, essa aqui acaba em 2005, essa linha do tempo. Depois já surgiram outras, mas que assim, poucas linguagens foram tão inovadoras que não tenham nada para dever para esses caras aqui, né? Uma das principais fontes de motivação para o desenvolvimento de linguagens nas últimas décadas foi a rápida evolução da demanda, né, de poder computacional, funcionalidades mais específicas e novas aplicações por parte da grande e diversa comunidade de usuários. Então, comunidades geraram demandas, né, comunidades no sentido assim, de setores da ciência e da tecnologia aí, criaram demandas, né, o poder de processamento, o poder computacional cresceu muito, né? E cada vez mais, assim, no século XX, né, foi um momento de muito crescimento tecnológico. Muitas coisas foram desenvolvidas e a programação, a computação veio auxiliando essas coisas aí, né? Então tem algumas comunidades, a ciência e engenharia, IA, aplicações empresariais, sistemas e redes, a educação, a internet. Talvez aí o setor que tenha puxado mais aí o carro, né, puxado o trem do desenvolvimento da linguagem de programação é o setor da ciência e tecnologia. Como eu disse, às vezes por motivos não muito louváveis aí, né, de guerras e tal, a necessidade surgiu de que fossem feitos muitos cálculos para questões de física, para questões de corrida espacial, guerra, balística, bomba, essas coisas, né? E a programação desempenhou um papel fundamental nessa corrida deles aí, né? Então, os primeiros programas da década de 40 foram escritos para previsão de trajetórias de balas e tal, né? E eles foram escritos, em geral, por matemáticos, em linguagem de máquina e assembly. Um dos expoentes dessa época aí é o próprio Alan Turing, né? Que tem aquele filme lá, Imitation Game, o jogo da imitação, né, que mostra um pouco sobre a máquina lá que eles estavam tentando decifrar. A primeira linguagem de programação científica, o Fortran 1, foi projetado por John Backus, né, lá a partir de 54, né, mas foi lançado em 57, né, que eu acabei de falar. O Algol 60. O Algol 60 não teve tanto sucesso, você não fala assim, ai, nossa, programador de Algol. Mas, como vocês viram naquela linha do tempo, ele influenciou bastante coisa. Essas linguagens elas incluem a execução de cálculos complexos, que precisam ser realizados de forma rápida, de forma precisa, que tenha muita precisão grande de casas decimais, né? Os cálculos são definidos por modelos matemáticos que representam fenômenos científicos, né, como áreas da bioinformática, ciências atmosféricas, ciência da Terra, etc. Né? Física, química. Geralmente possuem estruturas de dados mais simples, mas muita computação com ponto flutuante. E são, em geral, do paradigma imperativo. As mais utilizadas são o Fortran, o C e o C++, hoje em dia, né? E o High Performance Fortran, que é um Fortran que tem um pouco mais de recursos, aí, como por exemplo paralelismo. Aqui está um exemplinho de código do Fortran. A gente não vai ficar cobrando isso daqui de vocês, né? Mas é só para vocês verem como é que é. Olha só, não tem nada demais aqui. Tem declaração de variáveis, né? Leitura de dados da entrada, repetição, funções e muito uso de palavras reservadas aqui, ó, end, if, else, do, function, né? Assim por diante. Esse é um código Fortran 9095. Inteligência artificial também tem sido um dos que tem puxado bastante, né? Um dos setores que tem puxado bastante. Tem sido ativo desde os anos 60. Inteligência artificial pode ser tanto num sentido mais simbólico, que é o que é feito em Prolog, né? Que é de lógica mesmo, no sentido de o computador conseguir fazer inferências indiretas a partir de dados ali, né? Ou pode ser no sentido mais estatístico, matemático, como é hoje em dia a questão dos algoritmos de redes neurais artificiais, algoritmos genéticos, lógica, fuzzy e tal, né?
No caso que eu estou falando aqui, ó, as linguagens tentam reproduzir aspectos da inteligência humana, dedução lógica, cognição. Seus objetivos centrais têm sido a manipulação de símbolos, né, expressões funcionais e o projeto de sistemas de prova lógica. Então, nesse caso aqui é mais simbólico, menos numérico. Dois tipos de linguagens, dois tipos de paradigmas se sobressaem nesse cenário aqui, que são o paradigma funcional e o lógico. No entanto, hoje em dia, para esse outro setor que eu falei, mais estatístico, mais numérico, de modelos, a gente usa bastante C++, Python e softwares matemáticos aí como o Octave e o MATLAB, né? A primeira linguagem funcional desenvolvida foi o Lisp, que é um processador de lista, né? Lisp Processor, né? Que motivou e influenciou a criação de outras linguagens, como Scheme, ML, Haskell e tal. E na área de programação lógica, apenas uma linguagem se sobressaiu, que é o Prolog, que não tem muita utilização comercial, mas que tem uma importância acadêmica legal. Esse foi o meu celular. As corporações perceberam na década de 50 que também poderiam otimizar os seus processos. Tem muita coisa para ser guardado, muito dado para ser guardado, muito formulário, inventário de coisas, armazenamento, sistemas de gerenciamento de estoque, esse tipo de coisa, né? Além disso, eles estavam precisando aumentar a precisão e a confiabilidade, porque o ser humano tem uma capacidade limitada de fazer esse tipo de operação, porque a nossa memória, nosso cérebro é assim, maravilhoso, né? Faz coisas que nenhum computador é capaz de fazer ainda. Mas, para algumas coisas, como guardar a quantidade grande de dados, fazer cálculos complexos em tempo rápido, isso daí a gente não é tão bom assim, né? Então, as aplicações comerciais ganharam bastante espaço a partir da década de 50 e 60. Folha de pagamento, contabilidade, controle de estoque, hoje em dia vendas online, né? Linguagens para aplicações empresariais são caracterizadas pela capacidade de gerenciamento de grandes quantidades de dados, produção de relatórios elaborados, maneiras precisas de escrever e modificar dados que gerenciam, bastante acesso a banco de dados e tal. A linguagem mais utilizada tradicionalmente é o COBOL, que é esse tipo de tela aqui que você já deve ter visto muitas vezes, que parece aquela tela quando você configura o seu sistema, lá no comecinho, lá, né, a BIOS que a gente falava. Parece tela... Hoje em dia já mudou um pouco, mas antigamente você já deve ter visto supermercado com as telas parecidas com isso daqui, banco, né? É bem primário aqui, bem básico a parte visual, né? Mas que tem a sua importância. Também é do estilo interativo, normalmente utilizado em conjunto com SQL, né? Para acesso a banco de dados. Aqui, ó, um código em COBOL, com a sua interface, que parece que também foi escrita em COBOL, feiona. Procedure, aqui, ó, é bem verborrágica, aqui, é bem cheio de palavras, né, a programação. Inspect, compute, display, move, perform, tem bastante palavras reservadas e um aspecto um pouco menos numérico do que a gente está acostumado. Sistemas e redes. Olha só, isso aqui agora a gente está falando um pouco de infraestrutura de computação. Programadores de sistemas projetam e fazem manutenção de software básico, como componentes do sistema operacional, software de redes, compiladores, depuradores de linguagem de programação, IDEs, máquinas virtuais, interpretadores, sistemas embarcados em tempo real, como por exemplo celular, em caixa eletrônico, em avião, em carro, em tudo, né? Esse tipo de programa tem que ser muito eficiente, porque geralmente é utilizado continuamente, você não usa ele e para. Ele tem que rodar ali e auxiliar, dar o suporte de um sistema, né? Precisa de acesso de baixo nível, quer dizer, precisa ter bastante acesso aos recursos de hardware, né? Controlar bem a memória, controlar bem o processamento, drivers e tal, né? Por isso, a grande maioria dessa programação é feita nas linguagens que foram escritas para essa finalidade, o C e o C++. 95% do código do Unix, por exemplo, né, é escrito em C. Algumas linguagens de script também têm sido muito utilizadas, em especial por administradores de sistemas. Por exemplo, um programa awk pode ser projetado para verificar a consistência de um arquivo de senhas de uma máquina Unix.
Além do awk, também tem o Perl, TCL/TK, Python. São linguagens de script, né, para você automatizar algumas tarefas que você faz demais, repetitivo. Algumas linguagens também foram desenvolvidas para a finalidade de educação, de ensino de programação, especialmente na década de 60 e 70. Entre elas se destacam o BASIC, né, que depois virou Visual Basic, e o Pascal, que é uma evolução aí, baseou-se no Algol, né. O Pascal, durante muitos anos, foi a linguagem principal utilizada para ensinar fundamentos de programação nas universidades. Um pouco antes de eu entrar na faculdade em 2003, isso daí parou, passou a ser o C ou C++, né? E depois, hoje em dia, muitas universidades utilizam já o Python para fazer a introdução à programação. Mas, em geral, C++, Python e Java, hoje em dia, são as mais utilizadas. E o Pascal caiu num esquecimento. Aí, né? Ele teve o seu auge em décadas passadas, aí, com Pascal, Delphi e tal. World Wide Web, internet, né, a área mais dinâmica para novas aplicações de programação é a internet, que é o veículo que permite comércio eletrônico, uma gama de aplicações acadêmicas, governamentais, industriais, de entretenimento, um monte de coisa, né. Tem muitas linguagens de programação de internet, né, que vão desde linguagens de marcação, como HTML, o XHTML, que não é a linguagem de programação, né? Ela chama Markup Language, então é uma linguagem de marcação. Até você pode utilizar Java, C#, um monte de linguagem para você programar para a internet. Esse tipo de programação tem foco em interatividade, então muitos cliques, links, usuário vendo figuras, clicando, preenchendo formulários. Então, ela tem um suporte grande à manipulação de eventos, né? Quer dizer, interação de sistema e usuário. E, geralmente, são orientados a objeto também. Exemplos, PHP, Java, Python, Ruby, JavaScript, hoje em dia. Muitos frameworks são utilizados, né? React, Angular, Rails do Ruby, o Laravel do PHP, o Django do Python. E, sei lá, deve ter 1 milhão, alguns eu nem conheço. Aqui é como você demonstra que você é um bom programador. Não, nada a ver com isso daqui. Demonstrar sólidos conhecimentos, estrutura de dados, design patterns, arquitetura de software, programação orientada a objeto, funcional, frameworks de front, back-end, não sei o que, full stack, nada a ver. A única coisa que faz é você rir de quem fala que HTML é linguagem de programação. Todo mundo nesse país deveria aprender a programar um computador, porque isso acaba te ajudando a aprender a pensar, tá? Isso aí te ensina como pensar. Então a lógica, você organizar as ideias, você conhecer o vocabulário, o jargão, tudo isso vai fazer com que você tenha um pensamento um pouco mais organizado, mais lógico, voltado para a solução de problemas. Então Steve Jobs falou isso e ele tem razão, tá vendo? Thanks, Tim. Na próxima aula a gente vai ver um pouco mais sobre os fundamentos de programação, o que é interessante, quais são as principais características das linguagens, e nas outras a gente vai ver os paradigmas. Bons estudos para vocês e até lá!